Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner e estamos aqui hoje para mais uma aula no nosso maravilhoso X da atualidade. Hoje falaremos sobre a era Trump, né? Estamos encerrando aí o mandato de Donald Trump. Trouxe para vocês aqui, em primeiro lugar, as informações básicas para você relembrar um pouco desse período. Estamos falando basicamente de 2017. Donald Trump vai ser eleito em 2016 concorrendo com Hillary Clinton, né? Hillary Clinton vai ser derrotada, apesar das pesquisas mostrarem até o final que ela estava como favorita. Mas ela é derrotada, assume Donald Trump, que vai ficar de 2017 até 2020. Nós temos aí um processo de impeachment, mas acho muito difícil se efetivar, até pelo tempo que falta de governo. Basicamente 2000. Ele é representante dos republicanos. Cabe lembrar aqui que ele não era o favorito entre os republicanos, mas mesmo assim ele foi o que apresentou mais força e aí ele obviamente teve apoio dos republicanos para conseguir a eleição, saindo de 8 anos de governo dos democratas que ficaram aí sobre a gestão do Barack Obama, tá? Bem, empresário estadunidense, né, teve aí grande parte do seu capital vindo da parte de investimentos em lutas, como o boxe, financiava lutas ali, inclusive lutas do Mike Tyson, e depois ele ganha bastante com reality shows aí, né? Foi um grande nome dentro da indústria do entretenimento. E o lema do seu governo, pelo menos da sua campanha, foi o American First, ou seja, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Uma ideia de recuperar essa primazia estadunidense, essa lógica de uma economia realmente robusta e que liderasse a lógica mundial. Tentei aqui separar a aula em apresentação do Donald Trump, contexto externo e contexto interno para arrematarmos aí. A nível de contexto externo, a gente pode pensar numa lógica de desglobalização, né? O seu governo vai ser marcado por ir de contra aos pilares da globalização. Só para lembrarmos, entre os pilares da globalização, a gente normalmente ressalta a ideia de livre mercado, né? De fluxo de comércio, de produtos, de serviços, de pessoas, uma fluidez muito maior. Isso é uma característica da globalização. O Donald Trump ele implementa uma lógica de protecionismo, que é uma das pautas anti-globalização, ou como nós pusemos aqui, de desglobalização, ou seja, ir de contra com o que está pautado, né, dentro da proposta de globalização. Como exemplos dessa desglobalização, nós temos uma das medidas que foram implementadas pelo Barack Obama, foi a entrada dos Estados Unidos no Acordo Comercial do Pacífico, que ficou conhecido como TPP. O Donald Trump vai retirar os Estados Unidos desse acordo, né? Enfim, se eu retiro um país de um bloco econômico, eu estou fazendo uma medida extremamente anti-globalização. Outra medida que vai ser muito mal vista, né, e vai ser lida como um retrocesso é a retirada do Acordo de Paris. O Donald Trump retira os Estados Unidos do Acordo de Paris, que também foi assinado pelo Barack Obama. Só para lembrarmos, o Acordo de Paris é uma espécie de releitura, né, ou uma renovação do Protocolo de Kyoto, que estabelece um acordo entre vários países do mundo para tentarem juntos reduzir a emissão do dióxido de carbono, maravilhoso CO2. Rompimento do pacto nuclear com o Irã. A gente lembra que também foi um grande avanço do Barack Obama, né, a assinatura de um acordo com o Irã, permitindo o livre comércio do urânio e o enriquecimento controlado do urânio até 5%. Mais do que isso, ele pode ser usado como armamento nuclear. O Donald Trump não, ele vai de contra esse comércio e vai estabelecer uma lógica de controle, né, e de comércio, ou de controle ao comércio dos países com o Irã, inclusive estabelecendo intervenções. Brasil vai ser um dos países que sofreu essa intervenção
para que o Brasil reduzisse o comércio de petróleo com o Irã. Inclusive teve até um caso, né, que um navio iraniano ficou ancorado aqui no Porto de Santos há alguns dias. Quem fez a liberação foi o STF, uma assinatura do Dias Toffoli, que liberou que o navio partisse para o Irã. Ordenou o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas também repercutiu muito, né, o assassinato, um atentado ali feito por drone, o que fez com que o Irã prometesse, né, algum tipo de retaliação. O general, né, Soleimani, ele era visto como um dos principais inimigos dos Estados Unidos por estar incentivando grupos rebeldes, grupos radicais contra a lógica estadunidense. Visita a Coreia do Norte, né? Então a gente nota que ele buscou estar próximo à Coreia do Norte. Ainda não se sabe bem esse real motivo, mas está muito ligado à ideia de ter um certo controle, principalmente sobre esses possíveis ataques que a Coreia do Norte o tempo todo especula em fazer em alguns países vizinhos, como o Japão, a própria Coreia do Sul. Aproximação com Vladimir Putin. Donald Trump vai fazer uma reunião com portas fechadas com o líder da Rússia. A gente sabe que o líder da Rússia é muito mal visto, inclusive realiza uma economia muito próxima da China, e isso vai ser muito mal visto, inclusive por apoiadores do governo do Donald Trump, né? Eles vão estar muito próximos aí, Estados Unidos e Rússia, e isso, obviamente, não cheira bem para qualquer que seja o estadunidense. Vai estabelecer uma forte guerra comercial com a China, guerra comercial que também extrapola, chegando a ser uma guerra tecnológica. A gente tem visto aí, inclusive, tem aula aqui no nosso canal sobre a guerra entre TikTok e Instagram, né? O Instagram vai lançar a ferramenta do Reels para bater de frente com o TikTok, que é uma empresa estadunidense, um aplicativo chinês, para bater de frente com o Instagram, que é um aplicativo estadunidense. Essa guerra comercial com a China, ela vai ocorrer pela lógica do protecionismo. O Donald Trump vai estabelecer o aumento de tarifas sobre alguns produtos chineses. A China vai dar uma resposta com a mesma moeda, também aumentando tarifas, né? Isso tudo para tentar reduzir o déficit americano. O Donald Trump percebeu que eles apresentam um grande déficit com a China, ou seja, vende-se muito para a China, mas compra-se mais do que vende. Então a tentativa ali dele era tentar aumentar os preços dos produtos chineses para forçar um consumo interno. O que na verdade isso provocou foi uma intensificação do comércio entre os países vizinhos, como o Canadá e o próprio México. O Brasil também vai ganhar uma certa vantagem, porque ele vai conseguir cobrir algumas lacunas dos produtos chineses, como o caso do aço. Afastamento da União Europeia. O Donald Trump ele se viu traído pela União Europeia, vai dar grande apoio ao Brexit, que é também uma característica da desglobalização, mas se afasta dos demais países. Então uma troca um pouco meio insana, né, galera? Você se afasta da União Europeia e busca aproximação com a Coreia do Norte, não compensa economicamente falando. E a mudança, né, da embaixada ali, eles tiram da capital de Tel Aviv, que é uma cidade muito mais neutra, digamos assim, dentro de Israel, para Jerusalém, que é uma cidade que tem um peso muito maior dos judeus. Isso vai ser muito mal visto pela comunidade árabe internacional, e aí os Estados Unidos perde um pouco desse comércio, dessa parceria, ou pelo menos o Donald Trump perde um pouco dessa parceria com os países árabes. Estamos falando ali do norte da África e do Oriente Médio como um todo. Os países, eles vão ver como uma forma de dar as costas à questão árabe, né? Que a gente sabe que tem um peso muito grande, principalmente a questão da Palestina, e ao mesmo tempo você nota uma forte aproximação com o governo de Israel. O Brasil vai vai propor uma lógica muito bem parecida, né, de tirar também a sua embaixada
de Tel Aviv para Jerusalém, o que gera também um grande mal-estar da comunidade árabe com as relações com o Brasil. E é muito interessante porque, assim, galera, parte do nosso comércio com Israel representa aí cerca, tá, de 1,8%, enquanto o nosso comércio com o mundo árabe representa cerca de 12%. Então a gente acaba meio que desfavorecendo um comércio muito mais robusto ou um comércio muito mais restrito. A nível de contexto interno, a gente trouxe aqui o fim do NAFTA, né, que era o livre, a área de livre comércio da América do Norte. Esse pacto, digamos assim, ele acaba, esse bloco econômico, ele se desfaz, era basicamente composto pelos Estados Unidos, Canadá e o México, e eles vão fazer uma releitura, que é o UNSCA, né, que temos aqui United States, Estados Unidos, México e Canadá. Você fala, Zé, então é a mesma coisa. Não, vai haver mudança principalmente nas leis trabalhistas, né? O Donald Trump vai exigir que as leis trabalhistas mexicanas elas se equiparem com as leis trabalhistas estadunidenses para dificultar a saída de empresas dos Estados Unidos indo para o México, e assim ele consegue, né, uma geração de empregos maior para os estadunidenses. Isso é uma ação dele que vai repercutir muito bem para a população estadunidense, porque realmente gera muitos empregos, impede que empresas saiam dos Estados Unidos, inclusive vai fazer com que algumas que estavam no México voltem para o solo, né, estadunidense, tá? Rigidez maior com os imigrantes. A gente lembra que nós tínhamos visto grandes avanços em relação aos Dreams, que são os sonhadores, né, com aquela lei chamada RACA, que é uma lei que foi aprovada no período do Barack Obama, né, que era uma lei de reconhecimento dos cidadãos em solo americano. Ele concedeu o Green Card, que é, na verdade, a livre circulação nos Estados Unidos, e a gente nota que aqui você tem um retrocesso, né, em relação a isso. Inclusive, uma matéria que repercutiu muito mal foi aqueles imigrantes, crianças que foram afastados dos pais, separados dos pais e enjaulados. Eles apareceram em algumas fotos enjaulados, uma situação de grande mal-estar. Algumas situações polêmicas, né? A gente vai ter, assim que o Donald Trump assume, em 2017, aquele ataque onde um atirador de cima de um hotel vai fazer vários disparos contra a população que estava no evento country em Las Vegas, né? Vai matar 59 pessoas e ferir 500 outras, e o Donald Trump ele vai dizer que, na verdade, as armas, o comércio bélico, né, ele deveria ser mantido, que aquilo era algo, que acontece e tal. Não houve um posicionamento efetivo vindo do governo, que gerou grande mal-estar. O caso do George Floyd, né, um cidadão negro estadunidense assassinado por um policial com o joelho no seu pescoço, vai retomar os movimentos do Black Lives Matter, né, que é vidas negras importam, o que faz com que, na verdade, o Donald Trump tenha uma resposta horrível a isso, né? Na verdade, ele vai às ruas com uma Bíblia na mão, para em frente a uma igreja e começa a anunciar palavras ali que lembraram muito movimentos supremacistas, racistas, como a Ku Klux Klan, o KKK. Então, realmente, houve um grande mal-estar. Algumas outras polêmicas em relação ao seu governo está ligado ao caso de uma prostituta que alegou que era amante do Donald Trump, que na verdade ele estava pagando ela para que ela não falasse nada, né, e não gerasse mal-estar em relação à sua imagem. O caso do Twitter, né, algumas demissões que ele fez via Twitter antes de efetivar, ou seja, a fala, as atitudes e a fala da Casa Branca eram conhecidas muito antes, né, nas redes sociais do que numa efetivação, num canal mais formalizado. Isso gerou realmente
grande mal-estar. E no último ano, o que fez com que ele fosse acusado de abuso de poder foi as negociações com o governo da Ucrânia, pedindo, né, para que eles fizessem investigações sobre Joe Biden, né, que é na verdade hoje o seu principal adversário, um democrata, exigindo que a Ucrânia realizasse investigações e cedesse informações sobre quem é Joe Biden, né? E aí, obviamente, isso foi mal visto e foi aberto o processo de impeachment contra ele. Esse processo ficou numa lógica meio bumerangue, vinha aí e não andava, se arrastou todo ao longo do ano de 2020 e realmente nada fora feito, o que eu acho muito difícil que seja feito agora, tá? Bem, galera, esse é o nosso panorama aí da era Trump. Espero que vocês estejam gostando. Se você está gostando, se inscreva, compartilhe aqui as nossas aulas, ative o sininho para receber novos vídeos, tá? Porque isso ajuda muito a gente a manter o nosso trabalho. Um grande beijo e até a próxima. Valeu!